Salve, salve, corujas! Estamos de volta na continuação aí de conhecermos um pouco mais sobre os elementos constituintes do concreto. Dessa vez vamos falar um pouco sobre os agregados, né? A gente sabe que existem os agregados graúdos, os agregados miúdos. O que os distingue e quais são as outras classificações que nós podemos ter dentro dos nossos agregados. Primeira definição de agregado, que é nada mais, nada menos do que um material granular, geralmente inerte, com dimensões apropriadas e propriedades adequadas para preparação de argamassa ou concreto. Uma definição muito ampla, muito genérica, né? Ou seja, qualquer material granular que possa ser utilizado com dimensões e propriedades, claro, adequadas para ser utilizado em concreto ou argamassa, pode se tornar aí um agregado. Ideal que fossem inertes, né? Porque a gente vai ver na parte de patologias, né? Alguma reação, por exemplo, álcool agregado, onde a gente tem agregados reativos, mas o ideal aqui é que nós tenhamos agregados como materiais inertes e que têm dimensões e propriedades adequadas para serem introduzidos e utilizados nos nossos concretos. Tem uma definição muito próxima, né, quando a gente fala do concreto abarcado pela NBR 6118, que é um concreto entre 2.000 e 2.800 quilos por metro cúbico, né, o peso específico ali dos concretos normais. Temos também isso para os agregados, né? Os agregados, a variação, a faixa de atuação para um agregado normal, ela é um pouco maior, de 2.000 a 3.000 quilos por metro cúbico. Como referência, a gente utiliza a água, 1.000 kg por metro cúbico, então de 2 a 3 vezes o peso da água é o peso desses materiais granulares que são utilizados para o nosso concreto. Mais comumente, obviamente, os agregados normais, né, tido como peso específico normal, ou massa específica, como queiram. São eles alguns exemplos aqui: basalto, diabásio, granito, gneiss, né? Essas duas rochas muito utilizadas, o calcário, o arenito, dentre outros. Mas nós temos os agregados leves e os pesados. Como exemplo de leves, as argilas expandidas, escórias, vermiculita, ardósia, resíduo sinterizado de esgoto, entre outros. E já na parte dos agregados pesados, nós temos aí como alguns exemplares barita, magnetita, limonita, hematita e outras itas que a gente possa vir a ter incorporadas ao nosso concreto. Mostrei aqui para vocês a magnetita, né? Até inclusive aqui granalha de aço como um exemplo de agregado pesado. Agregado leve, lembre que essa vermiculita e a argila expandida são dois exemplares aí muito utilizados, né, nos concretos leves, mas temos aí outros pedra-pome, pérolas de isopor, por exemplo. Mas aonde a gente vai focar? A gente vai focar nos agregados normais, assim como os concretos normais, que são feitos de areia, de brita, pode ter ali um seixo rolado. É aqui que a gente vai concentrar energia, que vai concentrar os esforços nessa aula sobre agregados, tá? Para o que surge, então, a necessidade? Por que a gente utiliza agregado nos nossos concretos, né? Na nossa argamassa também, a gente utiliza ali esses agregados, seja ele miúdo ou graúdo, porque nós precisamos dar estabilidade dimensional para o composto, né, para o nosso concreto, e nós precisamos também economizar. Então, do ponto de vista de estabilidade dimensional, nós utilizamos agregado. E também para viabilidade econômica, já que a grande parte, ali 60% a 80% do nosso volume de concreto vai ser composto por esses agregados. Se fosse só cimento e água, nós teríamos primeiro uma reação com grande variação volumétrica, muita liberação de calor e extremamente custosa, né? Então a gente tem aqui o agregado como essas duas principais funções: reduzir o custo e dar estabilidade dimensional ao conjunto. Olha, eu falando emocional, né? Você, de repente, concurseiro, gostaria também, né, de ter aí estabilidade emocional causada pelo agregado, mas isso não acontece. Gente, duas são as categorias principais do agregado: miúdo ou graúdo. A norma 7211, que define os agregados para concreto, ela geralmente estabelece a peneira que os separa, que é a peneira 4, né? Número 4, de abertura 4,75 milímetros. Então, passou daí, é agregado miúdo. Ficou retido aí, é agregado graúdo.
Lembrando que aqui abaixo dos 150 milímetros nós temos a peneira 200 e o fundo nesse ensaio de granulometria que a gente vai ver, e acima disso nós já temos um agregado fora da faixa de utilização para concreto, né? Não deixa de ser um agregado graúdo, mas não está na faixa granulométrica dos nossos agregados, tá? Utilizados aqui para o nosso concreto. A origem, basicamente são duas, ou ele é natural ou é britado. Se for natural, ele é encontrado na natureza daquela forma, né? A areia, por exemplo, o seixo rolado, o cascalho, que pode ser encontrado na natureza, e a gente utiliza artificialmente também a rocha britada, né? Que a gente divide aí, pode britá-la em granulometrias, tamanhos diferentes, desde o pó de pedra, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, e tem até pedra de mão. Esses são os agregados artificiais. Para o concreto brita 1 e brita 2, vocês vão ver as dimensões, são as dimensões que a gente utiliza nas peças usuais de concreto, tá? E é importante mencionar que o armazenamento ele deve ser feito em baias, né? Ou de forma por separação granulométrica dos agregados, evitando contato entre as graduações para não haver ali mistura, né, no armazenamento, evitando contato com o solo, armazenado sobre uma base que permite escoar água livre, porque a gente vai ver que a água do agregado influencia na dosagem do concreto. Claro, aqui separados por graduação granulométrica, como eu disse. Olha aqui, por exemplo, um canteiro maravilhoso, onde a gente teria a baia da areia, da brita 1 e da brita 2. Nós não teríamos aí nenhum problema de mistura por conta dessas divisões físicas, né? Muito bem feitas. E um dos principais ensaios para a gente caracterizar um agregado é exatamente o ensaio de granulometria, que ele vai determinar qual faixa granulométrica, né? Qual o tamanho das partículas através, claro, das peneiras e da malha retida, né, do peso de agregado retido, numa espécie de ensaio muito semelhante ao que a gente provavelmente viu na graduação, ou vê muito por aí, né? O ensaio de granulometria tem dimensões muito maiores do que essa, mas esse ensaio de laboratório nada mais é do que uma sequência de peneiras da série normal ou da série intermediária. A gente vai ver rapidamente a sequência das peneiras e mede-se ali o peso do conjunto antes e depois que separado em frações granulométricas, nós conseguimos montar a curva, né, granulométrica do material, com percentual passando ou percentual retido, acumulado também. A gente consegue, de fato, fazer algo semelhante ao que nós vimos aqui para entender um pouco mais sobre o comportamento desse agregado, a distribuição dos tamanhos dos grãos desse agregado. Veja que a gente tem uma distribuição, só para ver aqui no eixo das ordenadas, a gente tem o percentual que passa nas peneiras, né? E aqui o diâmetro dos grãos, consequentemente, pode ser entendido também como a abertura das peneiras. Passando no ensaio de peneiramento, nós vamos ver que 100% do agregado vai passar ali numa peneira de aproximadamente 10 milímetros, 20 milímetros de abertura, até o ponto onde nós temos aqui menos de 0,1 milímetro, onde todo o agregado vai ser retido. Então, nesse intervalo de graduação, nós temos, claro, peneiras intermediárias, que serão representadas aqui por marcas no eixo das abscissas, que seria uma analogia aí às aberturas de cada uma dessas peneiras. Uma analogia não, né? Uma representação, na verdade. Quando a gente tem uma curva bem suave, numa forma de S, assim, onde a granulometria ela está bem dividida, nós falamos que temos um solo ou um material bem graduado, com uma graduação contínua, que seria nada mais, nada menos do que esse solo A representado em azul. Solo bem graduado, tem várias frações de vários diâmetros diferentes, de modo com que elas se organizem montando um conjunto sólido, um conjunto resistente que preencha com grãos menores os vazios deixados pelos grãos maiores. Então é um solo bem graduado, uma granulação contínua. No solo B, indicado aqui em rosa, nós temos uma graduação descontínua, marcada por uma faixa granulométrica onde nenhuma peneira reteria nada. Então você imagina que passou todo mundo aqui, aliás, ficou retido aqui, aqui passou direto, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui,
começou a ser retido novamente lá embaixo. Significa que um tamanho, uma certa fração ali, não existe, né? É o que nós falamos de graduação descontínua, ou também chamado, embora há divergência, de solo mal graduado, graduação aberta. Essa graduação aberta é um termo que pode servir tanto para graduação descontínua quanto para uniforme, porque quando você vai avaliar pavimentação, né, o estudo dos solos e dos materiais para pavimentação asfáltica, quando se fala em graduação aberta, geralmente é uma insuficiência de finos. Mas aqui para o concreto, vamos falar que uma graduação descontínua pode ser entendida como uma graduação também aberta. E ela é aberta no sentido que algumas frações não são encontradas nesse tipo de solo, o que não promove, obviamente, toda essa estruturação sólida vista na fração A, na curva A. A gente deixa ali alguns vazios, algumas aberturas nesse concatenamento de grãos. Já o último deles, veja que numa faixa muito pequena de diâmetro, nós temos todo o solo, todo o agregado. Isso seria uma fração, uma distribuição uniforme, um agregado uniforme, com graduação uniforme ou mal graduado também, obviamente, e essas partículas vão todas ter mais ou menos ali o mesmo diâmetro, tá ok? E aí nós vamos ver duas propriedades dos agregados para concreto muito importantes. São elas a dimensão máxima característica e o módulo de finura, tá ok? Primeiro, na dimensão máxima característica. O que é a dimensão máxima característica? Ora, tida essa série de peneiras dada pela NBR 7211, série normal e série intermediária, que pode ser montada nesse conjunto com peneiras aqui, tanto da série normal, da série intermediária, ou, no caso dos ensaios, ambas juntas ali, todas essas séries acumuladas. Nós vamos ver o seguinte, que a dimensão máxima característica do agregado, ela corresponde à abertura em milímetros da malha da primeira maior peneira da série normal ou intermediária, então eu utilizo tanto normal quanto intermediária, na qual o agregado apresenta porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%. Então veja, igual ou imediatamente inferior a 5% de massa retida acumulada. Vamos ver um exemplo prático disso, né? Depois, com base nessa dimensão máxima característica, nós podemos ali classificar, embora tenha aí outras classificações, até alguns fornecedores apresentam a própria classificação de dimensão máxima das britas, né, do seu agregado, mas nós vemos ali que até quase uma polegada, que seria a brita 2, né, 25 milímetros ali, próximo de uma polegada, 19 milímetros, é o que eu digo que é a maior faixa de trabalho para o nosso agregado graúdo, tá? A gente vê aqui os tamanhos, embora a gente tenha ali até mostrado aqui a pedra de mão, já fica a partir da brita 4 fora dos limites aplicáveis. Veja que 75 milímetros é o topo para o nosso agregado graúdo aplicado em concreto. 75, 76 ali, depende da literatura, mas basicamente até a brita 4 eu ainda posso utilizar, embora a brita 1 e a brita 2 seja a solução para a grande maioria dos casos do nosso dia a dia, né, como engenheiro. Agora veja, no meu ensaio, isso daqui é um ensaio que tem o tamanho das peneiras, o milímetro de abertura da peneira, e aí ó, fez 2 ensaios, tirou a média, e olha, a porcentagem retida, tem a porcentagem retida em cada uma das peneiras, mas o que interessa é a retida acumulada. Veja que para 9,5 milímetros não acumulou nada. 6,3 milímetros não acumulou nada. A peneira de 4,8 milímetros já acumulou 2% de massa acumulada. A peneira de 2,4 milímetros acumulou 5%. Daí para frente, as outras peneiras têm aqui o total acumulado. Veja que é o igual ou imediatamente inferior. Não é o maior diâmetro que teve, não é a maior abertura de malha que existe no ensaio, porque a maior neste ensaio aqui, no caso, seria 4,8 milímetros. Essa é a dimensão máxima do ensaio. Só que a dimensão máxima característica é a maior
mas a primeira que retém 5% acumulado de massa. Então aqui, ó, 2%, se não tivesse outro, fosse 2, e depois pulasse direto para 11, a 2% seria a dimensão máxima característica. Como aqui a gente tem 2, 5 e 11, 5 é a dimensão, na verdade não é a dimensão corresponde à abertura em milímetros, que é 2,4. E aqui 5% acumulada igual ou imediatamente inferior. Estamos aqui diante, então, de um agregado com dimensão máxima característica de 2,4 milímetros. Aqui nem é um agregado graúdo, né? Nós estamos falando aqui de um solo, uma vez que o agregado graúdo ele é maior que 4,75 milímetros. Aqui você vê que todo o solo tem diâmetro igual ou inferior. Na verdade, aqui uma pequeníssima parcela, 2%, tem diâmetro acima de 4,8. Mas aqui, para exemplo, dimensão máxima característica 2,4 milímetros. Agora, a outra propriedade que eu disse que é importante. A primeira dela, dimensão máxima característica, está relacionada ao agregado graúdo, né? Mais ao agregado graúdo, embora sirva para solos também. E agora nós vamos falar sobre uma propriedade do agregado, do conjunto, né? Do ensaio, tanto agregado graúdo quanto agregado miúdo, sendo mais voltado ali na sua aplicação em relação ao agregado miúdo, que é o módulo de finura. Nada mais é do que a soma da porcentagem retida em massa de um agregado na peneira da série normal dividida por 100. Então eu somo a massa acumulada de todas as peneiras da série normal. Esquece aqui, ó, excluir aqui do lado a série intermediária, só utiliza a série normal. Somatório acumulado nas peneiras, divido por 100. Dividir por 100, vou encontrar o módulo de finura. Esse módulo de finura, ele pode se enquadrar dentro da zona ótima, dentro da zona utilizável ou fora. Se ele estiver fora, não pode ser utilizado para concreto. Se ele estiver na zona ótima, maravilha, 2,2 a 2,9. Fora desse intervalo ótimo, ainda assim pode ser utilizado, embora não tenha ali uma indicação ótima, né? E o que isso influencia? Na trabalhabilidade do concreto. Nós vamos ver no slide sequente um cálculo rápido e a aplicação prática desse módulo de finura. Veja que uma areia muito grossa, ela dificultaria, né, o bombeamento, porque eu tenho um concreto mais viscoso. Uma areia muito fina, vamos ver as consequências na sequência. Olha o ensaio aqui, o mesmo ensaio, com as peneiras da série normal. Eu vou somar o percentual acumulado, cheguei a 235. Somei e dividi por 100, 2,35, olha que maravilha. Está na faixa, na zona ótima para a utilização do agregado. Esse aqui seria um agregado miúdo. Maravilha? Qual a aplicação do módulo de finura no nosso concreto? Quando eu tenho um módulo de finura muito alto, significa que grande parte dos agregados começaram a ficar retidos nas maiores peneiras. Isso faz com que toda a sequência de acumulados esteja com números altos. Então, o módulo de finura alto é um agregado mais graúdo. E a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: módulo de finura mais alto não é um agregado mais fino, é o oposto. O módulo de finura alto é um agregado mais graúdo. Módulo de finura baixo, aí sim, um agregado mais miúdo. É contraintuitivo, né? Mas é exatamente essa a definição. Quanto maior o módulo de finura, mais graúdo é o agregado. E aí, quanto mais graúdo é o agregado, menor será a sua superfície específica. Outra coisa que a gente pode observar nessa figura. Superfície específica é a área superficial dividida pela massa. Quando a gente tem um agregado graúdo, ele tem menor superfície específica do que o agregado miúdo. Perceba que o agregado miúdo, apesar de ter pontos muito pequenos, grãos muito pequenos, cada um dele tem toda aquela superfície. Quando a gente divide a área superficial por massa, nós vamos ver que a superfície específica do agregado miúdo é maior. Então, quanto maior o agregado graúdo, menor a superfície específica. Qual é o impacto disso? Qual é o impacto do módulo de finura, da superfície específica na dosagem do concreto? Quando ele influencia, óbvio, na quantidade de cimento necessária para envolver os nossos grãos. Quanto menor o módulo de finura, presta atenção nisso daqui para você entender.
vamos lá. Quanto maior o módulo de finura, mais graúdo é o agregado. Então vamos pensar o contrário. Quanto menor o módulo de finura, mais fino é o agregado, mais miúdo é o agregado. Se é mais miúdo, tem mais superfície específica, tem mais área superficial por massa. Agora vamos seguir o raciocínio. Quanto menor o módulo de finura, ou seja, grãos mais finos, eu tenho uma elevada superfície específica. Quanto maior a superfície específica, o que eu vou ter? Eu vou precisar de mais cimento na minha dosagem. Por quê? Porque o cimento ele precisa envolver os grãos. Ele precisa envolver essa área superficial dos grãos. Consequentemente, com mais cimento na dosagem, fica um traço mais caro também, óbvio, mas eu preciso, para manter a mesma relação água-cimento, preciso colocar mais água no traço. Se eu tenho mais água no traço, o resultado final, retração. Então, olha, um módulo de finura muito baixo significa que tem muito finos. Muitos finos, aqui está escrito até errado, retação é retração. Quanto mais fino o meu agregado, mais cimento e água eu vou precisar, consequentemente a água vai evaporar, né? A água hidrata o cimento, parte evapora e eu tenho retenção, tá ok? Retração, desculpa. Cuidado com isso aqui. A palavra está escrita errada, mas é retração pela própria perda, evaporação de água. Maravilha! Óbvio que eu não disse tudo aqui sobre as propriedades do concreto. Existem tabelas dentro da própria norma que vão trazer diversas características, tá ok? Para os agregados que possam ser usados no concreto. Eu trouxe as principais. Para finalizar, eu trouxe aqui 3 delas, eu diria, 3, 4, que são importantes para concurso. Então, se liga. Primeiro, índice de forma. A gente tem que o índice de forma é a relação entre os lados do agregado, visto no agregado graúdo. Esse índice de forma ele tem que ser menor ou igual a 3. Ou seja, essa relação ela não pode ultrapassar 3, essa relação entre os lados. Se ela ultrapassa 3, significa que eu tenho algo muito alongado ou lamelar. Isso é péssimo. Até um certo limite de alongamento, esse alongado lamelar de 3, né, a relação entre suas dimensões igual a 3, eu posso utilizar. Passou disso, eu vou ter concretos muito finos, né, muito, como que eu posso dizer, cascas que não vão ter resistência para serem utilizados. Então a gente não quer algo muito lamelar. A gente quer algo um pouco mais o quê? Cúbico ali, né? Uma relação um pouco mais proporcional, tá ok? Então, isso a norma fala, ó, esses agregados lamelares, eles são quebradiços, né? Prejudicam a trabalhabilidade do meu concreto, na verdade, a plasticidade deste concreto. Então, menor ou igual a 3, o índice de forma. Abrasão Los Angeles, esse ensaio agora vai ver a resistência do agregado ao atrito, né? A gente não tem, na própria confecção do concreto, o processo de betonada ali, né? Bate, revolver o material, ele não pode ser quebradiço, ele não pode se desgastar, um agregado graúdo não pode virar pó quando debatido ali no meio do concreto. Por isso esse ensaio coloca algumas esferas de aço e batem ali dentro do cilindro, ficam batendo, eu tenho a massa de antes, depois eu lavo, peneiro ele limpo, vejo quanto que ele perdeu de massa em função dessa abrasão. Esse ensaio tem o nome de abrasão Los Angeles e o agregado tem que ter a abrasão Los Angeles menor ou igual a 50%, ou seja, ele não pode ser um agregado que se desintegra quando sofre aí essa ação abrasiva das esferas de aço. E por último, embora seja algo bem, como que eu posso dizer, rodapé de norma, né? Mas tem sim um teor de cloretos que tem que ser respeitado, uma vez que a gente sabe que o cloro ele é prejudicial ali, principalmente para as armaduras, né, de concreto armado, no concreto protendido. Os sulfatos também, nós vamos ver patologias decorrentes do contato com materiais, solos sulfatados, né, esgoto. Então, existe uma restrição de percentual também nos agregados, seja de cloretos, seja de sulfatos e outros que a NBR 7211 vai trazer. Dentre eles, esses são os principais. Ressalto a importância aqui para a gente destacar. Óbvio, concreto simples 0,2, armado 0,1 e protendido 0,01, ou seja, o cloreto ele é muito mais agressivo nas cordoalhas
do concreto protendido. E o sulfato? Ora, em regra, menor que 0,1. Só que existe uma observação na tabela que diz que, desde que o teor trazido ao concreto por todos os seus componentes, água, cimento, adições, aditivos, não exceda 0,2%, ou que eu use um concreto resistente a sulfatos, eu posso ultrapassar um pouco esse valor de 0,1, que excederem ali esse limite de sulfato estabelecido. Então, há essa previsão de exceder um pouco esse 0,1, desde que o material que eu traga para o meu concreto não tenha ali, não exceda 0,2% de sulfatos, tá ok? Vocês vão ver no bloco seguinte, a gente vai resolver algumas questões que, infelizmente, trazem coisas desse tipo, lamentável.